E aí, homens com propósitos, estamos aqui com o nosso HCPcast 005, um privilégio, uma oportunidade, hoje aqui com a presença do mestre Wagner. Ele é extraordinário, um homem de Deus e um profissional excelente. Ele vai estar falando aqui hoje conosco sobre artes marciais, sobre vida e também sobre fé. Muito bem-vindo, Wagner. Que bênção ter você aqui. Eu estava olhando aqui a tua formação, mestre em lutas, grão-mestre, 7º Dan de kickboxing, grau prata mestre de Muay Thai formado pela CBMT-PB, BT, né? Treinador de boxe pela Confederação Brasileira de Boxe e pelo Conselho Mundial de Boxe. Luva de prata, professor de Savate, pela Confederação Pan-Americana de Savate. Também estava olhando aqui títulos do mestre nas lutas, campeão mundial em 2006, Isso. Opa, parabéns, tricampeão pan-americano 2004, 2006 e também 2008, tricampeão sul-americano 2005, 2006 e 2007, campeão brasileiro 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e também 2008. Bem-vindo, tá? Títulos acima disputados no kickbox pelas organizações UIAMA, também o MK, IACO, né? É o ACO. O ACO, isso. CBKB e também ISCA. Isso. Bem-vindo. Muito obrigado. Deus Muito abençoe. Obrigado pela oportunidade. É verdadeiramente uma história de luta, né? Onde eu faço uma analogia sempre da luta da vida com a luta dentro dos rings, dentro do tatame, e a importância de realmente fazer com que o propósito seja feito, né? Eu acho que a nossa maior visão é ter esse propósito, entender o propósito, o chamado e ir adiante. Muito bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro. Você está lançando o livro, né? Isso, exato. E também vai ter o lançamento, a gente vai falar sobre isso. E também sobre a escola. Você tem uma escola de artes marciais, a gente vai estar falando um pouco sobre isso também daqui a pouco. Eu quero começar pedindo que você conte um pouco da tua história. Como que o Wagner, mestre Wagner, chegou até aqui. Conta um pouco da sua origem, seus pais, sua infância, sua história e também até hoje, casamento, filhos, enfim. Então, na verdade, eu não nasci num lar evangélico. Eu nasci num lar que não se falava muito sobre Deus. Então, era uma família unida, uma família tranquila, porém eu não tinha assim, uma base de Cristo propriamente dita dentro da minha família. E o fator primordial ali foi a educação que meus pais me deram, foi pautado dentro das artes marciais e que eu comecei a buscar, né? E a disciplina. Minha mãe sempre foi muito disciplinada. Então, a minha referência de vida verdadeiramente foi pautada em cima da vida da minha mãe. O meu pai eu não tive muito contato, porque meu pai era aquela pessoa que chegava tarde e saía cedo. Um provedor. Seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era gerente da drogarias da rede Drogaria Pacheco, lá no Rio de Janeiro, farmácia. Então, ele era um provedor, que chegava cedo em casa, se aposentou cedo, né? E com isso eu até direciono a perda do meu pai pela falta de um direcionamento, né? Porque como ele vivia muito por trabalho, quando ele se aposentou, ele ficou meio que não tinha para onde ir, como ir, não tinha um direcionamento, então se entregou à bebida, ao cigarro, e teve um ataque fulminante no miocárdio. E então, assim, a minha referência sempre foi minha mãe, sempre buscou a independência dela. Então, ela é uma professora de educação física e ela criou uma academia em cima da nossa casa. Uma academia que tinha cerca de 300 alunas. Então, era uma academia voltada para ginástica localizada, dança. Então, ali eu me espelhei, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, então eu ajudava a minha mãe nessa parte organizacional, na parte da gestão financeira ali da minha mãe. E mesmo com pouca idade, mas eu tinha a responsabilidade de ajudá-la a
chamar os alunos, né? Na verdade, só as alunas, né? Que era um público feminino. E com isso ela deu a responsabilidade de com quem andar, com quem andar, o grupo de amizade que você faz parte. E uma coisa interessante que minha mãe sempre falava é que ela me dava livre-arbítrio. Eu com 14, 15 anos eu andava no meio da galera do heavy metal, né? Opa. Cabelo grande, Iron Maiden, Metallica, AC/DC, então eu gostava desse público. Só que era um público que gostava de usar drogas, maconha, por exemplo. Só que eu era alérgico à fumaça. Então isso me afastou da fumaça, graças a Deus. Então só que o que eu aprendi com minha mãe é a questão de identidade. A identidade que minha mãe tinha no bairro, ela era o seguinte, ela era dona da academia. Como era uma academia pequena, mas o bairro também não era grande, então tinham 300 alunos, que é um número considerável. Hoje eu não tenho 300 alunos na minha academia, que é uma academia legalizada, uma academia renomada. Eu não tenho meus 300 alunos, tenho 250 alunos. Mas a minha mãe era chamada a Tia Nery do bairro Adriano ali. Então eu não tinha autoridade, eu não tinha identidade ainda. Então se eu fizesse alguma coisa de errado, não era o Warner que estava fazendo alguma coisa de errado, era o filho da Tia Nery que estava. Então assim, submetia a autoridade dela. E o importante de eu vivenciar uma postura sem manchar o nome da minha mãe era a coisa que mais me preocupava. Então, em determinado momento, minha mãe falou assim, olha, você pode andar com quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você pode ter certeza, isso só vai refletir na minha imagem. Então, quando ela falou isso para mim... Uma responsabilidade. Essa responsabilidade, eu larguei de andar com esse pessoal. Eu não utilizava droga, eu nunca utilizei droga, e não é algo que eu reprima, nada disso. Tem muitos amigos meus que utilizavam, e com a graça de Deus e a experiência que eu tive nas artes marciais, eu consegui tirar do foco das drogas para entrar nas artes marciais e ter uma vida diferenciada. Não é porque as drogas faz mal, não tem porquê, não é porque é proibido, é porque realmente faz mal e te leva à ruína. Então, eu já perdi amigos pelas drogas. Então, naquele momento que minha mãe direcionou a responsabilidade de uma imagem dela que poderia ser sujada através da minha pessoa, eu me distanciei daquele público e fui para o público do pessoal do futebol. Eu era goleiro na época, com 16 anos, e muito dedicado. Eu sempre busquei ser melhor naquilo que eu faço. Então não é melhor do que alguém, é melhor do que eu mesmo a cada dia. Então eu sempre busquei uma melhoria contínua. Então eu era o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Então isso dava um reflexo de diferencial. Então eu comecei a ser o goleiro de destaque ali do bairro. E com isso eu comecei a ter a minha identidade. Então no bairro Adriano, quando eu passava, eu sempre era o filho da Tia Nery. Entrei no meio da luta, porque um professor se interessou em dar aula lá na academia. E eu era uma pessoa briguenta, magro, alto, assim, não tinha a menor condição de brigar com ninguém, mas eu tinha um ímpeto de agressividade. Então como eu era muito, assim, tinha uma predisposição de brigar, que é diferente de lutar, né? O brigar não é positivo, o lutar é positivo. Então, como eu tinha esse ímpeto, as artes marciais veio direcionar de uma maneira boa essa minha predisposição de ser melhor, de conquistar. Então eu peguei e comecei a treinar o kickbox. E daí eu fui começando a treinar, e em determinado momento eu comecei a treinar com um amigo que ia competir. E ele tinha a vontade de competir. Meu objetivo não era competição, meu objetivo era ser um faixa preta. Quando eu entrei na luta eu tinha essa visão, quero ser um faixa preta. Então eu sabia que ia ter que ter renúncias, coisas que eu não poderia fazer, a minha alimentação tinha que ser diferenciada, meu treinamento tinha que ser diferenciado. Ser um faixa preta é ser uma referência onde quer que você está. Então, quando eu tive essa mentalidade de mudar meu comportamento, eu precisei realmente fazer algumas mudanças dentro da minha rotina. E eu comecei a treinar com esse meu amigo, e esse treinamento gerou uma perspectiva de competitividade, que já era grande devido ao futebol. Só que o futebol é um esporte coletivo, a luta é um esporte individual. Né? Quando você tem uma equipe por trás de você, mas quando você sobe sozinho.
E hoje, quando essa mentalidade é você subir você e Deus, e mais ninguém. Então, quando eu tive essa ideia, eu treinei 3 meses, fiz um camp, né, que é a parte de competição, e quando eu fui na competição apoiar esse meu amigo, ele não pôde ir. E ele tinha uma categoria, 2 categorias acima a minha, 10 quilos mais pesado, e aí o treinador nosso falou assim, ó, você vai entrar no lugar do Isaac. Aí eu falei assim, mas como? A categoria mais pesada, não tem como lutar na categoria mais pesada. Eu disse, não, você vai. Qual é a sua vantagem perante seus adversários? Eu disse, não, eu sou mais rápido. Então utiliza a sua velocidade contra a força deles. E eu fui, ganhei a primeira luta, fui para a semifinal, fui para a final e fui campeão carioca. Então, uma coisa que eu aprendi, uma lição que eu tive, foi que você faça o bem, ajude as pessoas, que automaticamente isso vai ter um retorno. Talvez você não tenha noção do que seja esse retorno, mas simplesmente faça. Então eu fui ajudar esse meu amigo e eu tive esse retorno de ser um campeão no primeiro campeonato que eu competi. E aí com o tempo eu fui começando a criar a minha identidade. E a minha mãe parou de dar aula, a academia fechou. E teve algumas situações que aí veio a legalização, que houve a necessidade, né, do CREF, da educação física. E aí eu comecei a disputar os campeonatos, ganhei a minha faixa preta, conquistei a minha faixa preta e comecei a competir nos campeonatos brasileiros, sul-americano, pan-americano. Em determinado momento da minha vida, o Warner, que era o filho da tia Nery, teve a sua própria autoridade, sua própria identidade. E quando a minha mãe passava pela rua, as pessoas falavam assim, aquela aí é a mãe do mestre Warner, é a mãe do campeão aqui do bairro Adriano. Então eu já deixei de ser o filho da tia Nery para ser o lutador Warner, né, ali no meu bairro. Então é a importância de você ter uma postura e saber o que você fazer e como você fazer na região que você está, no local onde você está, ser bem posicionado. É o que eu falo, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Então hoje quem que você representa? Se hoje acontece alguma coisa negativa na minha vida, automaticamente reflete na vida do Minotouro ou do Minotauro. Porque não foi o Warner que arrumou aquela confusão, o que aconteceu. Não, foi o rapaz lá da academia do Minotouro e do Minotauro. Então a minha preocupação em manter-me num posicionamento de integridade, primeiramente, né, respeitar a Deus. Hoje eu sou um cristão. Então como é que foi essa passagem, né, da vida de uma pessoa que acreditava em Deus, mas não conhecia, só de ouvir falar, né? E foi num momento de dor que eu conhecia a Cristo. Fale um pouco sobre o que aconteceu nessa... a fé. A minha mudança, né, comportamental e conhecer a Cristo, entregar minha vida, foi através da minha esposa. Né? Então, o que acontece? A minha esposa estava grávida, com 9 meses, 8 meses de gravidez, e a minha esposa sempre falou o seguinte, minha esposa é de berço evangélico, e eu não. Então minha esposa sempre fala assim, ó, quando o nosso filho, quando nossa filha, no caso, que é a Ana Clara, nascer, ela vai ser criada no berço evangélico. Então escolha qual igreja que você quer ir, que eu vou me adaptar a essa igreja. Eu não quero saber qual igreja que você quer, qualquer uma. E nós visitamos várias igrejas lá no Rio, e cada igreja eu via um problema. Eu falei assim, não, essa aqui fala desse jeito, essa fala daquele jeito, esse lugar não é ruim, esse lugar não é assim, sempre tinha um problema. Então, a igreja que eu mais critiquei, que eu lembro que eu mais critiquei, tinha uma igreja que falava sobre dízimo, então, e tinha uma outra igreja que falava sobre jejum. Eu falei assim, cara, eu sou atleta, como é que eu vou ficar 12 horas sem comer? Eu lembro que o meu primeiro jejum que eu fiz foi de 36 horas. Então foi algo que rompeu verdadeiramente o velho homem, a velha criatura realmente foi deixada de lado. E naquele momento que eu passei uma certa dificuldade com minha esposa, que minha filha nasceu e tal, eu busquei o pastor que celebrou meu casamento. Que assim, ele buscou, o pastor celebrou nosso casamento, foi um pastor o pastor Ailton, já está nos braços do Senhor. Quando ele foi celebrar nosso casamento, ele deixou muito claro que minha esposa já estava grávida, então a minha esposa tinha esse receio, pô, como é que o senhor vai celebrar meu casamento, né? Nós estávamos errados, né, na linhagem do que jeito que tem que ser,
Meu pastor falou assim, não tem problema nenhum, eu vou celebrar seu casamento e Deus vai estar na família de vocês. Então, quando houve um problema, eu fui diretamente a ele e falei assim, eu quero me entregar a esse Deus. Porque eu tenho certeza que esse Deus, que ele falou assim, só Deus vai curar e vai fazer com que isso aconteça. E eu falei assim, então eu quero esse Deus na minha vida. E foi no dia 1º de outubro, foi no dia que eu nasci, no meu aniversário, eu nasci de novo. Então eu nasci de novo no dia 1º, na mesma data, então foi muito marcante para mim. E em 24 dias eu estava descendo as águas, então foi muito marcante, né, essa entrega a Jesus. De lá para cá houve realmente uma transformação. E você era do Rio de Janeiro, capital lá, Rio de Janeiro? Sim. E você ficou no Rio de Janeiro? Praticamente, você nasceu minha vida, lá? Nasci em Rio de Janeiro, com 48 anos eu vim aqui para Londrina. 48 anos que você mudou para cá, para Londrina. Isso. E como que foi esse processo seu do teu crescimento dentro das artes marciais, o teu desenvolvimento? Você entrou, foi meio por acidente que você entrou na luta, nas artes marciais, por convite ali e tal, de um amigo, Não, sempre a direção dada a Cristo foi somente pela minha esposa. Não, eu digo nas artes marciais, o teu começo nas artes marciais. Quando você começou a luta, você disse que você foi convidado para... O professor foi lá, né? Teve um professor que foi na academia da minha mãe, começou a dar aula, e aí eu entrei dentro das artes marciais. E como que você foi se apaixonando pelas artes marciais? Foi desde o começo, na hora que... Foi. Pelo ímpeto que eu tinha, né? Aquela predisposição de competitividade, de querer ser o melhor. E eu entendi que ser o melhor não é ser o melhor do que ninguém. É ser melhor do que você mesmo. Então, isso é uma mudança de mindset que eu busquei na luta, porque não adianta, eu posso até olhar uma pessoa, admirar aquela pessoa e querer, assim, fazer um mapeamento do que ela faz para ter aquela conquista que ela chegou, onde ela chegou, né? Então, eu fazer esse mapeamento de um atleta, por exemplo, e querer ser como aquele atleta. Mas eu não posso querer ser melhor do que ele. Eu simplesmente tenho que ser melhor do que eu mesmo, utilizando algumas características daquela pessoa, tendo alguns comportamentos que vai elevar um nível. Então, a arte marcial, ela me trouxe disciplina. Por quê? Porque eu era um cara brigão. Eu gostava de briga. Então, no Rio de Janeiro tinha baile funk. Eu não frequentava baile funk, mas tinha as brigas, carnaval. Então, eu não tinha medo eu não tinha temor de brigar com as pessoas. Mas a arte marcial me deu a disciplina. Quando você tem a arte marcial, eu busco falar que a arte marcial, para mim, é como se fosse um extintor de incêndio. Tá ali, pendurado ali na parede, mas eu não quero usar ela. Não quero usar no sentido de agressividade. Eu não vou precisar bater em alguém ou machucar alguém. É claro que a arte marcial, para mim, é a minha defesa a favor da minha família. Então, vou mexer com a minha família, com minha esposa, com minha filha, com meu filho, eu posso até utilizar as artes marciais e não vou me milindrar quanto a isso. A minha família, em primeiro lugar, eu vou defender ela. Mas é como um extintor de incêndio, é como um plano de saúde, é como um seguro, tá ali. Mas eu costumo dizer, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Muito boa essa. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado, né? Porque quando a gente está ali dentro de um propósito de defesa, eu tomo conta da minha casa. Ninguém entra na minha casa. Entendeu? Eu tenho esse dever de proteção. E a arte marcial me ensinou a ser isso, a defender o meu patrimônio, né? Então, assim, eu tenho que estar vivendo sempre numa zona de confronto. Que a zona de confronto, quando eu falo, dentro da minha filosofia, dentro da minha luta, é você viver em constante aprendizado e alerta. Aliás, zona de confronto é o tema de Homens com Propósitos desse semestre. Olha aí, o tema desse semestre. E o objetivo é exatamente esse. A maturidade tem um preço.
Aí Sim. a gente cresce assim. Com quantos anos que você entrou nas artes marciais? Quantos anos você tinha quando o professor foi lá e você começou? 17 anos de idade. 17 anos. Isso. Eu percebi na história que você foi contando, a tua experiência com a tua mãe, que você sempre teve um cuidado, me parece, pela tua fala, com a tua vida, de alguma forma, porque você fala que tinha uma responsabilidade, a tua mãe tinha uma academia, e você sentia-se de alguma forma responsável. Não é todo jovem que pensa assim, sim. Mas parece que você sempre teve essa disposição mesmo também de ter esse compromisso com a vida. Você disse, por exemplo, que você convivia com amigos que utilizavam drogas, você nunca utilizou, faziam bagunça e você preferia não fazer. Lógico, você não era um jovem, as dificuldades com as lutas de todo jovem, mas me parece que você sempre procurou também ser uma pessoa centrada na tua vida, certo? E quando você entrou nas artes marciais e começou a treinar, você imaginava lutar e todo o caminho que você percorreu de vitória, de ser campeão e tudo? Ou como que foi o começo? Você já começou a se preparar para isso? Ou você fazia porque você gostava de fazer e os campeonatos, os torneios, as batalhas dentro da luta foram aparecendo no caminho? Não, eu acho porque parece que você foi pego de surpresa. Foi de surpresa. Na verdade, eu acho que todos nós precisamos ter um propósito. Nunca comece nada sem um propósito. Você está no ponto A, você tem que alcançar o ponto B. Você tem que entender aonde você quer chegar. Senão você vai seguir, eu estou fazendo arte marcial por quê? Não, porque o médico falou para aliviar meu estresse, ou alguém falou, ou meu colega, eu estou fazendo modismo. Não, eu tinha um propósito. Meu propósito era ser um faixa preta. Isso era algo que para mim era admirável. Eu olhava a postura de alguns faixas pretas e falava assim, eu quero ser um faixa preta. Então era uma determinação. A minha mãe, quando dava aula... É legal essa coisa da referência, né? De você ter uma referência. Né? Porque qual é a referência importante dos jovens hoje? Qual a referência das pessoas? Exato. E na minha época, era uma geração old school. Essa escola antiga era um tratamento bem hostil. Era cala a boca animal, levanta a guarda, seu idiota, paga a flexão, chegou atrasado por quê? Era militar. Era militarismo, era forjado a ferro e fogo. Por isso que, de uma turma de 30 alunos que eu fazia parte na época, 2 se formaram, 3 se formaram faixa preta. Porque realmente era uma época muito dolorosa. Então, eu estava disposto. E é essa diferença que é importante que os jovens precisam ter hoje, é a disposição e saber qual o propósito. Eu vou entrar numa faculdade. Qual faculdade? Por quê? Qual o seu propósito? O que você quer chegar? Onde você quer chegar? Como? Então essa mentalidade de ser um faixa preta, para mim era importante. Só que o caminho de um faixa preta é um caminho árduo. Não é um caminho fácil. Assim como uma faculdade, né? Assim como uma profissão. Você vai ter que ser um especialista, e eu bato muito nessa tecla. Seja um especialista. O que você vai fazer? Você vai ler a palavra de Deus? Seja um especialista, porque a palavra de Deus ela é muito clara. O nosso manual de instrução, nossa Bíblia, ela nos direciona para todos os âmbitos. Qualquer situação, a Bíblia tem a resposta. Mas você precisa entender, estudar e ir a fundo, mergulhar. Quando eu falo assim, eu quero ser um eletricista. Cara, seja o melhor naquilo que você faz. Não faz a coisa mais ou menos, porque o resultado vai ser mais ou menos. Só que para você ser destaque, você ter alta performance, você precisa realmente fazer um diferencial. Você chega uma hora antes, sai uma hora depois. Então isso aí é algo que é difícil, não são para todos. E quando eu entrei nas artes marciais e eu falei assim, eu quero isso para minha vida, foi para ser um faixa preta. E aí foi dentro do kickbox, comecei a competir. Quanto tempo que levou para... Eu em 2003, eu entrei nas artes marciais. 17 anos. Com 17 anos. Em 2003 eu entrei nas artes marciais. Em 2006... Não, 2003 não, 93, desculpa. Em 93 eu entrei nas artes marciais. Em 2003 ganhei meu primeiro cinturão. Em 2006 fui campeão mundial. E para faixa preta? Faixa preta eu levei uns 5 anos. 5 anos. Para ser uma faixa preta. E assim, o propósito nosso era realmente entender aonde eu queria chegar. Só que aí veio as competições.
E eu entendi que faz parte de um faixa preta ser um lutador, porque você vai formar campeões. E tem muitos campeões hoje que são faixas pretas, mas não tem a didática de dar aula. Então eu procurei ser didático, ensinar, aprender uma metodologia. Tanto é que a Tia Nogueira, a escola do Minotauro, eu fiz parte e faço parte da metodologia de comportamento e ensino. Tem alguma formação para tornar-se professor? Sim, a formação da área de lutas, né, são as graduações, né, as faixa amarela, laranja, verde, azul, dentro do kickbox, os prajedes no Muay Thai, né, o amarelo e branco, verde e branco, até chegar ao grau preto e branco. Então, essa parte de ser um professor não é ser um campeão. Você pode ser um bom professor, ter uma boa didática, e não precisa subir no ringue, não precisa ter a competitividade. Eu lembro que tem um aluno meu que ele levava o filho dele para treinar. Então era uma criança, e teve um dia que eu chamei os pais. Falei assim, todo mundo vai treinar agora com os filhos, e fiz uma didática ali, bem uma brincadeira com todo mundo, e o pai dele começou a gostar e treinar. Eu formei ele faixa preta. Hoje ele é diretor da Confederação Brasileira de Arbitragem. E nunca subiu no ringue para lutar. Legal. Ele nunca lutou, ele nunca competiu, mas a ideia dele era ser um faixa preta. Então eu tenho essa concepção. Qual o seu objetivo? Quando os alunos chegam na academia, a primeira coisa que eu pergunto, qual o seu objetivo? O que te trouxe até aqui? Eu quero perder caloria, eu quero aliviar o estresse, eu quero ser um campeão. Ok, então eu mostro o caminho, né? Eu sou como um GPS para os meus alunos. Fiz, cara, você quer ser um campeão? Eu fui um campeão. Eu tive 111 lutas no meu cartel. Então eu sei o que é vencer, eu sei o que é perder. E eu costumo dizer, eu nunca perdi. Ou eu ganhei a luta ou eu aprendi. Cada derrota tinha um porquê, um significado, uma expressão diferente. Então, quando a gente tem essa capacidade de perceber que tudo na vida tem um porquê, a gente sofre menos. Então, assim, não tem perda por acaso. Tem uma perda significativa por algo. Deus está te mostrando algo, por que você perdeu aquilo. Deus vai te dar a oportunidade de você aprender naquele momento de dor, de sofrimento, seja lá qual for. Então a luta me ensinou muito sobre isso. Você faz 3 tipos de luta? Você é formado sou formado em 4. 4? O boxe, que é o boxe inglês, né? A primeira foi kickbox. Kickbox. Isso, hoje eu sou 7º dan pela Uyama. Tá, você começou com o kickbox. Isso. Aí depois... Aí eu fiz o boxe, que é o boxe inglês. Qual que é a diferença? O kickbox é chute e soco. O boxe é somente soco. E tem o Muay Thai. O Muay Thai foi o terceiro? Foi o terceiro, que é soco, cotovelo, joelho e chute. Foi aumentando. E o Savate foi o último, que é o boxe francês, que também é soco e chute. E vale pisão nas articulações, treino de bota. Tá. A diferença... A diferença são inúmeras, de uma para outra. Apesar de todas serem lutas em pé, lutas com luva, a diferença entre uma e outra, histórico, regra, modalidade, técnica, biomecânica dos movimentos são completamente diferentes. Então quando eu falo assim, o Muay Thai é igual o kickbox, é socar e chutar. Não. E utiliza a técnica de uma em outra luta? Consegue adaptar alguma coisa? Consegue, a adaptação sim. Só que a biomecânica do movimento de um golpe é diferente do outro. A postura de guarda, a postura de base, movimentação. Então cada arte marcial tem uma característica, porque é baseada em quê? Baseada na regra. Então o Muay Thai, por exemplo, é contundência. Então você tem que bater forte, você tem que olhar, e o árbitro, isso tudo eu falo sobre a arte marcial competitiva. Então quando a pessoa faz Muay Thai, ela vai competir no Muay Thai, ela precisa de contundência. Já no kickbox é volume de golpes. Então não difere muito se você bater forte ou bater rápido. É preferível no kickbox ter volume de golpes. Então você vai bater com mais velocidade. Entende? Então difere. Então a postura de um chute é diferente de velocidade. Completamente. Então dentro desses aspectos, aí quando eu falo assim, teve uma reunião que a gente estava falando sobre excelência, e eu falo muito sobre ser um especialista, aí um professor me falou assim, você fala em ser especialista, mas você é formado em 4 lutas.
Então, qual é a sua especialidade? Eu falei assim, minha especialidade é luta em pé. Jiu-jitsu, luta agarrada, grappling, eu não conheço, eu não sei. Eu já treinei pouco, mas não é minha especialidade. Eu não treino jiu-jitsu, eu não treino luta agarrada. A minha especialidade é luta em pé. Então, diante das circunstâncias, eu ganhei um campeonato mundial que tinha atletas de Muay Thai, tinha atletas de Hapkido, atletas de Taekwondo, atletas de kickbox. Eu usei a minha especialidade e algumas técnicas dessas 4 a meu favor. Me trouxe o título. Então, a minha especialidade é ser um lutador em pé. Então, fui um competidor, sou um professor hoje, sou um mestre. A diferença entre mestre e professor, cara, o mestre vai muito além de ensinar apenas golpes. O mestre ele vai te direcionar, ele vai te acompanhar. Isso aí faz a diferença. Fale um pouco sobre essa tua posição hoje dentro das artes marciais de mestre. Como que você conquistou, como que você chegou, né? Como que é esse processo e o que isso significa dentro das artes marciais? O acompanhamento é o seguinte, qual o processo para chegar a ser um mestre, um grão-mestre? Você começa como aluno, do aluno você vai passar a ser um instrutor, auxiliar, um instrutor você vai passar a ser professor. E aí, no caso das faixas, nesse processo que você está falando, para a pessoa ser um instrutor, tudo ele já tem que ser faixa preta? Ou não. Aí você pode ser um instrutor sendo faixa marrom, por exemplo, vamos falar do kickbox. Você pode ser um faixa marrom, que é um instrutor. No Muay Thai, você pode ser um grau marrom, que é um auxiliar, um estagiário. E aí você vai graduando. Então é aluno, instrutor. Instrutor, aí é aluno, auxiliar, instrutor, professor. Depois de professor, que você pega o grau preto e branco, no caso no Muay Thai, ou faixa preta no kickbox. Aí ali você vai começar a ser um professor. E aí do professor você vai ser... O professor já seria um faixa preta. É o faixa preta. Após ser professor, em determinado período, o seu mestre, por exemplo, eu sou mestre, eu posso formar um professor. Eu não posso formar o outro mestre. Grão-mestre, eu posso formar um mestre. Sim. Então essa hierarquia, acontece dentro das artes marciais. Então eu sendo hoje sou um mestre, e dentro do Muay Thai sou grão-mestre no kickbox. Então, o tempo, né, a periodicidade e o que você faz pelas artes marciais. Eu me formei em 98, 99. Tá, tudo bem. O que eu estou fazendo pelo kickbox até hoje? Aí eu parei estagnado, não significa que desde 99 eu sou professor. Desde 99 eu sou professor, porque eu continuo a minha carreira dando aula nesse período. Eu trabalhei com engenharia durante um bom período na minha vida e nunca deixei a luta, tanto é que a empresa de engenharia ela me patrocinava para disputar os campeonatos na Argentina, Paraguai, Chile. Então teve um momento na minha vida que teve uma bifurcação, foi até próximo quando eu me converti e tinha uma escolha ali, seguir a engenharia ou as artes marciais. E aí foi onde eu dobrei meu joelho e comecei a pedir discernimento a ouvir a voz de Deus. E uma coisa que eu sempre peço nas minhas orações, que o Senhor me deu discernimento e ouvir a voz dele. Porque muitas das vezes a gente lidar com emoções e a lógica. Mas Deus não trabalha com a lógica. E Deus realmente ele confunde, né, os sábios, porque tem o propósito dele. Então quando eu dobrei meu joelho e perguntei se era para eu seguir na engenharia ou a luta, mesmo já com uma filha, né, de as dificuldades financeiras que acontecem no nosso dia a dia, Deus falou assim, você vai viver a luta. E você vai prosperar e você vai ser ferramenta do evangelho através das lutas. Então, nesse momento, eu larguei a engenharia, eu era desenhista projetista, e comecei a seguir dentro da Tia Nogueira, que é a Academia dos Irmãos Nogueira. Então, comecei como atleta lá, né, eu fazia parte do material humano de treinadores. Então eu competia, eu treinava com os caras, né, só na parte de luta em pé. E o Rogério abriu a academia, o Rodrigo Rogério abriu a academia para o público e precisava de professor. Foi quando eu me posicionei e me deram a oportunidade para dar aula de boxe e kickbox na época. Comecei a dar aula, aí pintou uma oportunidade para ser coordenador, eu entrei na parte de coordenação, depois fui gestor da rede Tia Nogueira, e aí foi criado esse projeto.
Então, foi isso. Quando é dado um título, esse título ele é dado no caso, por uma pessoa ou tem também por trás uma instituição? Porque você falou, o grão-mestre é que vai dar o título de mestre para alguém. Esse título ele é dado pelo grão-mestre mesmo, ou também tem que ter uma instituição por trás que referende essa autenticação? Perfeita colocação, e é um tema que é muito polêmico dentro das artes marciais. Existe moralidade e legalidade. Essas duas coisas devem andar juntas. O que é legal? É uma confederação, é uma instituição, um CNPJ do qual rege um estado, um país ou na forma mundial. O exemplo, eu sou formado 7º dan de kickbox pela UIAMA. Isso. É a União Internacional de Artes Marciais. Ok. Quem me concedeu essa graduação e me deu moralidade foi um grão-mestre. Acho que no dan, ou 10º dan, ele me deu moralidade assinando o meu certificado de 7º dan. A UIAMA me deu legalidade. Então essas duas coisas caminham junto. Eu posso, como mestre Warner, pegar, pastor Maurício, eu considero o senhor um faixa preta de kickbox. Eu estou te dando moralidade, não estou te dando legalidade. E o que acontece hoje em dia? As pessoas, como a arte marcial está muito modismo, né? Tem muito, o pessoal dando aula de personal fight, não vai fazer a faculdade, mas faz dar aula de personal porque já treina há muito tempo, já dou aula há muito tempo, ou seja, já treino. Então, tem casos que o cara pega e como eu já sei lutar, eu vou te ensinar. Mas não tem nenhum respaldo legal, tampouco moral. Então, quem me deu a legalidade foi uma organização. Por que eu sou um professor de boxe? Considerado um treinador de boxe? Porque a WBC, o Conselho Mundial de Boxe, autorizou, eu fiz um curso e passei por determinadas provas para hoje eu poder dar uma aula de boxe. A Confederação Brasileira de Boxe, a CB Boxe, eu fiz o curso por eles e hoje eu dou aula. O que acontece hoje em dia com a moda do boxe? Voltou uma procura muito grande do boxe, tem muita gente dando aula de boxe. As pessoas dão aula de Muay Thai, dão aula de kickbox, até de karatê, e começam a dar aula. É só socar. Eu dou aula de Muay Thai, então é só tirar chute de cotovelo e joelho que é o boxe. E isso não é a verdade. O boxe tem um estilo diferenciado, tem uma técnica diferenciada, tem uma cultura diferenciada. Então, acaba denigrindo a imagem. Entende? Então, pessoal, todo mundo dá aula de boxe. Só dá aula de Muay Thai e kickbox e só botar uma parte superior que... Não é assim. Então, a minha preocupação é justamente essa. Esse é todo um cuidado que, de repente, alguém que tá aqui com a gente, acompanhando, tem vontade de fazer artes marciais, tomar muito cuidado com a escola, com o lugar, ou com a pessoa que vai fazer o treino. É mesmo porque quando você se inscreve para uma aula personal, uma aula coletiva, seja o que for, você está numa predisposição, numa vontade, numa energia boa. Só que se acontecer alguma coisa com você, o que isso vai gerar? Qual o respaldo que você vai ter? Quem é aquela pessoa? Então, que instrução aquela pessoa teve diante de uma situação de uma fratura, de uma entorse, de uma lesão? Como é que é o preparo dessa pessoa? Ela sabe realmente treinar, ela sabe lutar. Não duvido da capacidade física e técnica de uma pessoa. Mas o que eu quero é legalidade. A busca de uma legalidade é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso aí também já está no princípio da própria qualidade do trabalho, né? Porque uma pessoa que realmente está interessada em fazer um trabalho com excelência, ela vai procurar cumprir os requisitos para que aquilo seja feito, né? Sim, a partir do momento que já começa errado, já começa meio que do jeito que dá, já começa com a falha, né? E as artes marciais, ela tem muito essa questão da disciplina, do caráter, da integridade, do respeito. Isso faz muito parte das artes marciais, né? Sim. Se o professor ele não tem dignidade, não tem caráter,
que dirá o seu aluno. Isso aí é automaticamente, é igual o pai para o filho. Eu lembro, eu quando eu era adolescente assisti o Karate Kid, você lembra do Karate Kid? Sim. E aí ali apresentava 2 escolas, né? Praticamente eram 2 escolas, né? Exato. Ela era a escola do, como que era o nome do Miyagi, né? Mestre Miyagi, né? Mestre Miyagi. E a outra escola, que era uma escola de um professor que de repente incentivava a violência, briga, né? Incentivava a briga, né? Aí por outros caminhos. Né? E o senhor Miyagi ali, o mestre, ele orientava o Karate Kid ali para que ele, né, cumprisse e andasse no caminho certo, porque ainda que fosse um caminho mais longo, mas era um caminho que ia ter um desfecho. É um caminho de renúncia, é um caminho de dificuldade. E uma coisa que eu aprendi, pastor, é o seguinte: obedecer sem entender te faz romper. O que o mestre Miyagi ensinava, o rapaz pintando, ele não entendia. Lixando, pintando, arrumando, limpando, tudo aquilo ali tinha um propósito. Isso. E era um propósito muito claro para o mestre. E não tinha menor significado para o aluno. Mas você vê o grau de maturidade. As pessoas hoje em dia, elas querem só o resultado. Elas querem viver o imediatismo. A ansiedade das pessoas da conquista é muito grande, em viver os louros da vitória, mas não sabe os bastidores, os processos que tem que ser feito. Então, teve uma situação na minha vida, quando eu aprendi essa frase, obedecer sem entender te faz romper, foi algo que eu estava predisposto a abandonar uma posição, um cargo que Deus me deu por pressão, por injustiça, por várias coisas que vinham de encontro à minha filosofia de vida, o meu caráter. Eu não aceitava aquilo, então eu já estava predisposto a abandonar aquilo mesmo, ou seja, eu estava abandonando o deserto necessário que eu deveria passar. Então, quando eu me predispus a abandonar, eu dobrei o joelho e falei: Senhor, eu estou indo na sua casa falar com o seu servo, meu pastor, com o seu servo, e coloca na boca dele uma resposta, porque eu não admito mais isso, eu não consigo mais agir dessa maneira, assim. Então eu estava num momento de crise. Na verdade, eu estava num momento no meu limite. E quando você chega no seu limite, o que deve ser feito? Você deve dar um passo à frente. Esse passo à frente é você romper o seu limite. Porque chegar no limite, todo mundo chega e para. Agora, romper o limite, isso é alta performance. Alta performance é você ir além do que você consegue. Pô, tô morto, não aguento mais 20%. Mas eu não aguento mais, você aguenta. Você só... É ali, a partir de agora que você começa a crescer. É isso aí. Quando você chega no teu limite, é a partir daqui que você está avançando. Exatamente. Até aqui está tudo normal. Exatamente. A partir daqui que você está crescendo. É o viver na zona de conforto ou na zona de confronto. A zona de confronto te dá maturidade, te faz ser uma pessoa maior, mais forte, resistente. E naquele momento, quando eu fui falar com o meu pastor sobre todas as indiferenças, todos os problemas que estavam sendo causados, a injustiça contra mim, o meu pastor falou assim: aguenta. Deus tem algo ali dentro. Eu falei: mas pastor, é isso. Eu falei assim: mas vale um mau acordo do que uma boa briga. Deus tem o melhor para você. Naquela semana, eu segurei. E naquela semana, Deus me mostrou com muita clareza algo muito maior. E hoje, se eu estou aqui em Londrina, faz parte daquele processo que eu tive que suportar lá atrás. Eu simplesmente obedeci. Eu não questionei. Então, não tem um questionamento por que o Daniel San vai ter que limpar para cá e limpar para lá. Ele vai limpar. Não é assim. Tem um processo, tem uma forma, tem um direcionamento. Só que você tem que ter discernimento em ouvir a palavra certa e a pessoa certa. Fale um pouco sobre isso, porque é assim, um determinado momento da vida da gente, a pessoa que quer crescer, que quer romper, que quer avançar, ela começa a buscar, então ela começa a buscar alta performance, ela procura melhorar enquanto pessoa, melhorar a sua capacidade, a sua técnica, desenvolver e tal. Mas a gente percebe que isso não é suficiente.
A gente tem alguns teólogos, eles diziam que existe um buraco dentro da gente que é do tamanho de Deus. E por mais que você tente acrescentar e colocar coisas dentro de você para preencher um vazio que você tem, é algo que só pode ser preenchido por Deus. E eu percebo assim na tua fala, até que na nossa conversa, e praticamente toda a nossa conversa, você vem colocando Deus como uma base, como um fundamento para você de todas as coisas. Fale rapidamente para a gente aqui sobre essa experiência tua com Deus, né, dentro das artes marciais, e o que Deus significa, o que Ele tem feito na tua vida nesse sentido. Deus na minha vida, eu não sou muito de falar sobre a religião em si, é sobre cristocêntrico. Cristo é o meu centro. Tudo que eu faço é por Ele e para Ele, porque é dele que vem as minhas forças, a minha sabedoria. Eu já tive momentos em que Deus colocou pessoas na minha frente e eu não sabia o que fazer, o que falar, mas Deus me deu estratégias. Então está aberto a escutar, ter esse discernimento. Cara, é a palavra que eu mais uso é discernimento em ouvir a voz de Deus. Porque quando você está passando por determinados momentos e você clama a Ele, Ele te dá a resposta, mas você tem que ter posicionamento. O clamar, o Senhor é o Pai. Eu tenho uma amiga que falou assim, eu não peço muita coisa a Deus, porque, cara, tem tanta coisa, tanta gente para cuidar, pô, Ele vai ficar preocupado comigo, que é só um detalhe. Eu falei, cara, Deus é seu Pai. Então, em momento algum que você vai pedir algo em vão, mas peça a Ele, mas peça de coração. Então, um determinado momento, o momento mais difícil da minha vida, foi a perda da minha mãe. Naquele momento, a minha maior preocupação foi perder minha mãe pela eternidade, não no mundo. Então, assim, naquele momento, momentos antes da partida dela, semanas antes, eu sempre falei muito com ela sobre Jesus. Minha mãe, ela cultuava budismo, não fazia mal a ninguém, amava as pessoas, assim, doava a vida dela para as pessoas. Então, assim, era muito admirável isso, né? Pessoa do bem. E também acreditava em Deus, rezava o terço todos os dias. Aí teve um momento que ela passou por uma dificuldade de saúde e veio um câncer. Eu comecei a clamar, falei assim, mãe, Deus é capaz de reverter a sua história. E antes desse momento ela teve um problema de coluna sério e precisou botar 4 pinos na coluna dela. Foi o diagnóstico passado pelo médico. E ela era muito ativa, ela adorava um churrasco, adorava uma cervejinha na casa dela, muito cheia, muito atrativa. E aí naquele momento que Deus permitiu a coluna dela dar uma travada, eu falei assim, mãe, vamos na igreja que Deus é capaz de curar. Aí minha mãe falou assim, eu vou na igreja fazer o quê? Eu tô ruim, eu tô mal, não tem que ir na igreja. Quando eu curar, ok, se eu tivesse curado, na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, fala sobre Naamã. Porque Naamã teve que ir lá dar mergulho. E eu contei a história todinha, minha mãe se emocionou com essa história. Foi assim, e você vê, a palavra de Deus, ela é viva. Então eu contei a história de Naamã teve que ir dar os 7 mergulhos. E assim, mãe, o que Deus e o Espírito Santo tá falando comigo é assim, tem que dar um mergulho lá na igreja. Só vai. Eu não tô te prometendo nada, mas se o Espírito Santo falou comigo, o porquê não? Né? Só essa resistência tem que ser quebrada. Vai que dá certo. Eu creio que sim, mas a senhora tem que crer. Tá bom, eu vou. E nós fomos. Ela entrou na igreja de andador. Então, ouvi o culto, eu falei sobre como era o culto, né, de certinho, ela sentou lá na frente, e aí tudo bem. Aí, tinha um momento de entregar a vida a Jesus, falei para ela se ela se sentisse bem, à vontade e tal, mas ela não, ficou quietinha na dela, tal, gostou do culto, saímos, fomos para casa no domingo. Na quarta-feira, eu cheguei na casa dela para pegar um documento, ela me atendeu como se nada tivesse acontecido. A chave caiu no chão, ela pegou a chave e levantou. Eu falei assim,
cadê o andador? Cadê a dor na coluna? Ah, graças a Deus melhorou. Eu falei assim, graças a Deus mesmo. Mas, mãe, uma coisa que é claro, o meu Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, pode ter certeza que ele curou a senhora. Num momento de fé sua, não minha. Porque eu clamar pela senhora é uma coisa, agora a senhora clamar, ter esse contato diretamente com Deus é outra coisa. E passaram-se os tempos. E eu não estou falando que Deus é um Deus de castigo. Não. Deus simplesmente aguardou ela na igreja, assim, na minha concepção, e ela não foi. 6 meses depois veio o câncer. E o câncer veio, um câncer no intestino, e clamando, orando, tal, e fez acupuntura, fez isso, fez aquilo outro. Eu falei assim, mãe, só o Senhor para curar. No final, no estágio final, na época, eu era líder de departamento de família com minha esposa, da igreja ADVEC, com o pastor Silas Malafaia. Então, nós estávamos dando o curso Casais Vitoriosos, numa terça-feira à noite, e cuidar de família não é fácil, né? É uma luta que é onde o alvo tá, né? O inimigo quer realmente destruir as famílias. Então nós estávamos passando por determinados momentos muito fortes ali, cuidando dessas pessoas. E ao término do curso, o Espírito Santo falou que vai lá visitar sua mãe. Já 9h30 da noite. Peguei o carro com minha família. Fomos lá, minha mãe bem debilitada, falando bem. Então, eu fui e expliquei para ela, mãe, Jesus está te esperando. Ele quer que a senhora se entregue a ele verdadeiramente. Aí ela, já não suportando mais, falou assim, eu entrego minha vida a Jesus. Aí eu falei assim, ó, tem um ritual para isso. Não é a senhora falar, é a senhora declarar para os homens que a sua vida está entregue unicamente. Não é para ABC. É para Cristo. Aí repete comigo. Aí eu falei, né? Eu entrego minha vida soberanamente para o Senhor Jesus, como único na minha vida. Aí ela repetiu as palavras que eu pedi para ela falar. Chamei a minha filha, ela idolatrava a minha filha. Eu falei assim, sua avó quer falar um negócio com você. Eu falei assim, eu entrego minha vida a Jesus. Eu entrego minha vida a Jesus. Aí começou a repetir. Chamei minha esposa. Naquele momento, eu falei assim, está consolidado isso. A senhora declarou e a palavra de Deus é única. Existe salvação. Jesus, ele salvou um bandido na cruz. Na cruz, independente do passado dele. Ele foi salvo. E a senhora está salva. Então, assim, meu propósito para ser um cristão de verdade. Uma das coisas mais importantes dentro da minha vida foi a salvação da minha mãe. Então, ali, naquela terça-feira, quarta-feira, ela passou muito mal. Meu irmão me ligou, falou assim, olha, meu irmão morava com ela, meu irmão me ligou e falou assim, olha, mamãe não tá bem, a gente precisa ir pro INCA, né, que é o Hospital do Câncer. Eu falei assim, não, vamos sim. Aí quarta-feira eu peguei o carro, acabei meus afazeres, fui lá, peguei o carro, levei pra ela à noite lá, eu, meu irmão e ela fomos conversando, ela conversando normal, rindo, né, muito, muito alegre, muito descontraída, a gente falando várias coisas animadas. Chegou lá na hora de entrar, era mais 11 horas da noite, aí eu só podia entrar um, eu falei assim, irmão, vou ficar aqui no carro, aqui na porta do INCA, qualquer coisa você me chama. Eles entraram, eu fui, dei um beijo na minha mãe, assim, foi como assim, uma despedida, né? Falei assim, ó, Jesus é com a senhora está em boas mãos, relaxa. Aí ela falou assim, amém, meu filho, eu creio nisso. Dei um beijo nela e foi. 1h da manhã, eu no carro, orando, e eu estava orando naquele momento, para que Deus a acolhesse. E assim, é difícil para qualquer pessoa desejar a morte de alguém.
Mas eu não estava desejando a morte da minha mãe. Eu estava desejando a salvação dela. Porque o meu medo era ela retomar a vida que Deus tinha capacidade total de, assim como fez com a coluna dela, tirar esse câncer, e talvez ela não entendesse que foi realmente Jesus, mas ela aceitou a Cristo, então estava consumado. Então eu falei, Senhor, está consumado. Eu sei que se ela parar de sofrer hoje, ela vai estar nos seus braços. Então a minha oração foi constante isso. Dentro do carro, ouvindo louvor, 1h da manhã, meu irmão chegou. Aí eu falei assim, aí, como é que tá? Aí ele, com muita cautela, falou assim, os médicos falaram que está difícil. Vai ser difícil. E eu falei com um sorriso no semblante. Irmão, tá tranquilo. Ela tá em boas mãos. Aí ele olhou o meu semblante, se espantou com o brilho dos meus olhos e falou assim, mamãe partiu 00:15. Aí eu falei assim, que o Senhor esteja com ela. E eu tenho certeza que isso é certo. Aí ele olhou para mim e falou assim, você já sabia? Dessa forma, sabe? A minha expressão foi uma expressão de paz. E essa paz não dá para definir, né? Não dá para explicar. Não dá, porque é algo assim, quem tem verdadeiramente Cristo no coração é uma paz que não tem entendimento. Não tem entendimento. Eu falei para ele, não, descansa seu coração, ela tá muito, mas muito bem. E um dia nós nos encontrarmos, isso eu tenho certeza disso. E aí fomos para casa conversando e tal. Pastor, por que eu falei tudo isso? Porque no momento mais difícil da minha vida, quando nós enterramos a nossa mãe, no domingo, eu recebi, foi sábado, no domingo eu recebi várias mensagens. Muito querida, muito amada, minha mãe e tal. E na segunda-feira eu falei assim, eu vou deixar para ler essa segunda-feira. Na segunda-feira eu fui ouvir um áudio. E um amigo meu de infância, que não era tão amigo, tão próximo, mas do mesmo bairro, inclusive do bairro que minha mãe morava ainda, ele mandou uma mensagem para mim de áudio, desesperado, falando exatamente isso. Pô, Wagner, eu não aguento mais, irmão. Eu tô aqui num quarto de motel, cheio de cocaína, com 2 prostitutas. Eu preciso da sua ajuda. Foi isso que ele falou, ajuda. Eu perdi a minha mãe tem 3 meses e eu não sei mais como suportar essa dor, essa ausência. Eu sei que você é um cara religioso e você pode me ajudar. Só que ele não sabia da perda da minha mãe. Aí eu, irmão, tu tá onde? Não, tô em casa. Pô, tá, desculpa aí te atrapalhar. Eu falei, cara, eu perdi minha mãe. Enterrei minha mãe sábado. Ele, cara, desculpa, cara, não foi intenção. Eu falei, irmão, eu tô indo pra sua casa agora. E no caminho da casa dele, eu falei, Senhor, como é que o que eu vou falar? Que experiência eu tenho para falar da perda de uma mãe que eu perdi a minha anteontem? Ele perdeu há 3 meses. Como é que eu vou lidar com essa dor alheia? A voz foi muito clara. Deus falou comigo assim, cuida dele que eu cuido de você. Fantástico. Acabou. Não preciso mais de nada. Se Deus vai cuidar de mim. E aí eu fiz com ele, chamei ele, a casa dele com cheiro de cigarro, assim, sabe? Pô, pega aquela Bíblia católica dessa grossura ali, Salmo 91, eu pego aquela Bíblia, vamos orar junto. Ele, não, mas eu não sei ler a Bíblia. Vamos fazer o seguinte, Deus me deu uma estratégia que eu consegui ajudar algumas pessoas. E tem um livro aqui chamado Provérbios. Então a gente vai ler todo dia um capítulo. E você vai me mandar 2 versículos, 2 numerozinhos desse. O que mais te impactar, você me manda. Porque aí de repente, quem sabe, vai te confortar e Deus vai falar diretamente no seu coração. O que naquele dia Deus falar, você me manda. Mas tem que ser todos os dias. Começamos a fazer isso. Hoje, ele era cameraman da Rede Globo. Hoje, ele vive dentro de uma igreja. Ele abandonou tudo pro Senhor. Muito bom. Muito bom. Wagner,
eu estou aqui com o seu livro. Meu objetivo é fazer o seu objetivo ser alcançado. Esse livro, ele tá novinho, vai ser feito o lançamento dele. Isso. Eu quero que você fale aqui rapidamente, a gente já está terminando, rapidamente fale sobre o seu livro e também sobre o lançamento, aonde que vai ser, convidar o pessoal, como é que vai ser, se vai estar aberto. Isso, essa frase, meu objetivo é fazer seu objetivo ser alcançado, foi assim que eu peguei a faixa preta. Porque é a questão do propósito, né? Qual é o seu propósito? O meu propósito é transformar a vida das pessoas, através das lutas e artes marciais e com a palavra de Deus. Então, eu juntei esses propósitos. O Fernando Persinoto, até um amigo nosso em comum, ele, num momento muito pesado da vida dele, Deus nos uniu. Deus uniu propósitos ali, na verdade. E com essa união, eu falei muito sobre os casos, né? O que Deus tem feito na minha vida, como eu cheguei até onde eu cheguei. E são muitos relatos que estão no livro. E o Fernando falou assim para mim, você precisa escrever um livro. Pô, você não pode morrer com isso aí na sua mente, no seu coração. Você tem que botar isso num livro, porque pessoas precisam ouvir o que você está falando. Aí eu falei, eu sei que dava uma justificativa, que eu não tenho tempo, não tenho cabeça para isso, não sei escrever um livro, talvez não seria essa situação. Aí eu falei assim, não, cara, no Kairos você vai ter que escrever esse livro, mas deixa Deus te usar. E aí teve um determinado momento da minha vida que eu fui, peguei e comecei a fazer isso. Então, agradeço meu amigo Fernando Persinoto por esse que aliás está me devendo uma camiseta. Olha, faz tempo ele está me devendo essa camiseta, então, para cobrar dele. Nessa época, e ele falou, nessa época que o senhor apoiou o nosso projeto lá, e ele falou para mim, a camisa do Fernando tá lá a camisa do pastor tá lá em casa. O pastor Maurício está lá, eu tenho que entregar lá. Eu falei assim, irmão, compromisso. Então, foi nessa época. Muito bom. Então, o livro ele vem falando sobre vários cases de sucesso que a palavra de Deus me proporcionou e o poder, né, da palavra de Deus na vida unida às artes marciais. Né? Como as artes marciais unidas à palavra de Deus transformaram a vida do mestre Warner. Isso é muito importante. Eu queria fazer o convite para vocês. Agora, dia 13, numa sexta-feira agora, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana Central, às 19 horas, vai ter o Café com o Empreendedor, e a gente vai fazer o lançamento do nosso livro. Vou estar lá autografando alguns livros, tirando foto com o pessoal, e tenho certeza que isso aí vai ser uma virada de chave na vida de muitas pessoas, e convido vocês aí para estar junto com a gente lá. Muito bem, então esteja no lançamento do livro. O livro está aqui, fantástico. Eu já li o livro e é fantástico, maravilhoso, emocionante, vale muito a pena. Bom, estamos chegando aqui quase no final, na verdade, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escola. Você tem uma escola de artes marciais hoje, essa escola tá ligada ao Minotauro, né? E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. A Tia Nogueira, ela fica aí na Voluntário da Pátria 476, aqui em Londrina. É uma rede de academia do Brasil todo, né? Nós já tivemos mais de 40 unidades no Brasil todo. Tivemos um problema com a pandemia, né? Algumas fecharam, muitas fecharam, infelizmente, mas a gente já tem uma nos Estados Unidos, uma em Dubai. Então, uma metodologia pautada na vida de transformação. Então, nossos professores não são professores de lutas e artes marciais, são agentes transformacionais. Então, a gente busca entender qual é o propósito daquele aluno, fazer com que ele realmente alcance o seu objetivo e prospere dentro de uma vida saudável, né? A gente busca sempre falar sobre a importância de cuidar do corpo. As crianças hoje em dia, por exemplo, estão voltadas às redes sociais, a jogos eletrônicos. Isso muda muito o caráter dessa criança. A criança não tem uma locomoção motora muito boa. O adolescente hoje em dia sofre com a falta da parte psicomotora, psicomotricidade. Então tudo isso aí é importante das artes marciais. Então, a partir de 4 anos de idade, a criança já começa a viver essa parte social, essa parte cognitiva, essa parte motora. Então isso aí para nós é muito importante, causar transformação desde criança até a melhor idade.
Então a gente abrange todo esse grupo, né? A gente fala sobre boxe, muay thai, jiu-jitsu. Então essas modalidades não são para formadores de campeões. Isso é uma consequência. Se a pessoa quer ser um campeão, a gente tem é um propósito. Tem estrutura para isso. Nós temos uma academia pautada em formação de campeões e campeões de caráter na vida. Então a gente sempre está buscando uma melhoria contínua para a saúde da pessoa. Quando eu falo assim, eu sou um advogado, eu não posso sair e chegar lá na auditoria lá com o olho roxo. Eu sou um médico, eu não posso machucar minhas mãos. É sobre isso que a gente fala lá. É sobre qualidade de vida. Então, cuidar da saúde, tendo melhor disciplina, melhor responsabilidade. Então, tudo isso aí, arte marcial, ela vem fazendo com a vida de muitos alunos lá. Teve alunos que chegaram lá com problemas de saúde, glicose, retenção de líquido, vários problemas de saúde, até mesmo estresse do dia a dia, depressão. A gente pega muito caso sobre isso. E a arte marcial, ela te dá um hiperfoco. Quando você está numa academia de musculação, por exemplo, você está fazendo lá, contando até 10, mas pensando no boleto, pensando no funcionário, você pensa em outras coisas. Na hora da luta, você não tem como pensar em nada a não ser naquilo ali. Então, ela desenvolve muito a parte cognitiva. A arte marcial, ela tem esses poderes, né? Então, eu busco sempre estar ali familiarizando a arte marcial com a nossa vida pessoal. Fazer com que seja um ser humano melhor, mais responsável, autoestima. Eu acho que a arte marcial ela tem muito esse poder. O endereço? Voluntários da Pátria 476, no bairro Jardim Andrade. Instagram? Instagram é @timnogueira.londrina, que vai estar lá com o nosso Instagram. E falar em Instagram, eu também tenho um projeto novo que é sobre visão de mestre na palavra. Já alcançou mais de 500 mil de visualizações por mês, que eu faço uma analogia entre a vida de um lutador e a vida cristã e a palavra de Deus. Então quem é lutador, quem gosta da palavra de Deus, são duas coisas que se unem, né, e é bem bacana, está sendo bem legal. A gente está tendo vários seguidores novos aí, de tudo quanto é lugar do Brasil, e é algo que é o ID, é o nosso propósito, alcançar almas e multiplicar. Muito bom. Visão de mestre na palavra. Muito bom. Bom, deixa uma última palavra aí para o pessoal que está acompanhando, pedir para que você esteja voltando aí para o público e deixando uma mensagem para todo mundo aí. Bom, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que as adversidades vão chegar, as lutas não são fáceis, né? E o mais importante é você não desistir. Você entender que diante de qualquer adversidade, como a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu entendo que o choro são os momentos de luta, são os momentos de adversidade. A alegria é a vitória. Ninguém conquista uma vitória sem lutar antes. Então o fator primordial é que você acredite no seu potencial, abrace a palavra de Deus como nunca abraçou antes, tenha um devocional, tenha um momento seu em Cristo, para que você possa realmente, verdadeiramente buscar na palavra de Deus uma saída, um momento de refúgio, porque com certeza Ele vai trazer a vitória para você. Muito bem, obrigado, grande amigo, mestre, que Deus abençoe muito a tua vida. Privilégio, prazer. Amém. De poder estar junto aqui. Tamo junto, Deus abençoe, até mais.